E os preços da soja subiram agressivamente na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, dia 13 de junho. O contrato julho chegou a superar e voltar a operar na casa dos $14 por bushel, que parecia ser uma boa notícia. Agora, a gente vai buscar entender se esse avanço no mercado futuro norte-americano chegou na integralidade ou não, e se chegou ao produtor brasileiro diante da movimentação dos outros vetores que ajudam a compor o preço aqui no Brasil. Conversando com o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, já conosco na tarde de hoje. Vanin, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Dia importante para Chicago e mercado da soja hoje, não? E aí, Carla, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem contigo? Beleza, tudo certo. Frio por aqui, muita chuva há 2 dias, mas acho que deve estar assim também. São Paulo? Sim, tá. Aqui no interior de São Paulo tá assim, o dia tá nubladão, fechadinho, e a chuva ainda não chegou. Nós tá ameaçando e o frio já tá instalado. Pela janela já dá pra ver, viu, Vani? Excelente pro milho safrinha. Bom, mas não é o milho que nós vamos falar da soja. Vamos. Agora, me diga, esse avanço expressivo. Durante a sessão de hoje, os preços chegaram a subir 40 pontos. Clima que está movimentando, clima nos Estados Unidos, naturalmente, que está movimentando esse mercado, ou tem mais coisa aí, Vani? Tem mais coisa, o clima é o principal, mas também temos o óleo de soja, que só semana passada subiu 10% na Bolsa de Chicago e continua subindo agora essa semana. É o óleo e o clima. Tá, vamos por partes então e vamos começar com a questão climática. Ontem o USDA trouxe uma redução no seu índice de lavouras em boas ou excelentes condições, tanto para a soja quanto para o milho. E as previsões climáticas também me parecem que estão começando a divergir, ou não, Vanin? Ou a preocupação ela é maior do que essa divergência dos mapas a partir de agora? Bom, o modelo americano, ele para essa semana ele estava mostrando já na semana passada uns bons volumes aí. E agora na meia-noite piorou, reduziu, não só para 7 dias, mas também para o período 8 a 15. Aí alinhou mais com o europeu, que já mostrava menos. Aí a coisa ficou feia, porque não choveu tanto no final de semana, aliás, choveu aonde se esperava, que é oeste do cinturão e planícies, e as chuvas agora que estão já acontecendo, ela vai ter uma cobertura menor do que o necessário. E aí na semana que vem já é de novo sol de rachar e pouca chuva. Aí vai chegando julho, com junho muito fraco de chuvas e temperaturas elevadas, plantas não muito sadias, especialmente o milho, muito estressado, e julho vai ser mais quente, isso é fato. E os mapas de anomalia mostrando que julho também vai ser mais seco do que o normal, e agosto também. Aí o bicho pega. Ivanin, uma coisa que tem me chamado um pouco a atenção, porque se essas chuvas se confirmarem, elas podem até trazer alguma saúde para essas plantas, elas podem trazer até alguma recuperação especial para a soja. Mas acho que além de olhar para isso agora, a gente está buscando entender também se áreas que precisariam ou não de replantio serão ou não replantadas e como é que o produtor está se comportando diante desse cenário climático, não? Bom, esse é sempre um ponto importante. A questão de replantio ou não, isso depende muito aí de disponibilidade de semente, preço, quanto que vai custar mais, etc. e tal. É difícil, é muito difícil mensurar isso. E provavelmente isso a gente só vai ver lá na frente, quando então o USDA também vai começar a mexer na área colhida. Mas isso vai demorar bastante. Eu me ateria agora nesse momento a 2 pontos. Não essa semana que é previsto chuva, só que menos do que na semana passada se projetava, mas é que na próxima semana menos chuvas. Provavelmente as condições vão se manter no relatório de segunda-feira que vem, mas já para o próximo elas devem cair. E aí a gente vai se aproximando lá de junho, dia 30, que daí é a área plantada, a primeira revisão.
E aí esse ponto, daí para esse semestre, quer dizer, já vai encerrar o semestre. Para esse semestre, primeiro semestre, esse é o relatório mais importante que tem. Esse do dia Então 30. eu focaria nele. Vamos ver o que vem em termos de área. Tem 2 fatores importantes. Primeiro, velocidade de plantio foi, como todo mundo viu, muito rápida. Isso mexeu? Vamos ver. E o outro ponto era o preço, que despencou. O produtor americano poderia ter plantado mais, dava tempo? Sim, mas o preço já era muito menor. Vamos ver como é que vem esse número. Vaninha, essa questão da velocidade do plantio, no ano passado, nós tínhamos uma diferença de área plantada entre soja e milho, que era bastante significativa nesse mesmo período do ano, e a gente tem agora uma conclusão praticamente posta pelo USDA para o plantio de soja e um plantio concluído de milho. O que mudou, o que fez o produtor americano acelerar tanto esse plantio da soja e a gente ter quase que esse pé de igualdade no plantio das duas culturas no mesmo período? O ponto foi temperatura do solo, que é resultado do ano mais quente. Se você pegar a temperatura dos solos ali em abril, ali mais ou menos pela final da primeira quinzena, todo o meio oeste já estava acima da média. Temperaturas aí de 15 graus. Para abril já é quente. E quer dizer, a planta germina nessa temperatura. E aí foi fantástico. Aí o produtor dele plantar a concentração de plantio ali entre final de abril e as 2 primeiras semanas de maio foi muito grande. Agora temos um risco em função disso, especialmente para o milho. Porque todas essas lavouras do meio oeste, elas vão estar pendoando mais ou menos ali entre o dia 4 de julho e o dia 10 de julho, que vai estar bem quente. E com pouca reserva de água no solo, porque o junho, tudo indica que vai ser um mês de pouquíssima chuva para essas regiões. Então aquilo que era um gol, no sentido de vitória, agora para julho, porque não choveu em junho, passa a ser um perigo, um risco. Vanim, a gente pode perceber, portanto, que a safra americana já está bastante fragilizada. O quanto disso o mercado já pôde precificar e quanto de prêmio de risco a gente ainda pode ver o mercado, não quanto eu digo, é difícil talvez dizer em valores, mas eu queria entender quanto disso ainda dá de espaço para os preços se recuperarem e testarem patamares talvez melhores do que esses que nós vimos durante o plantio, que foram aí mínimas importantes que o mercado registrou. Bom, esse é um ponto que ninguém tem a resposta. Eu gosto sempre de olhar a questão da volatilidade. O que é a volatilidade? Ela é medida através das negociações das opções, que nesse momento o mercado já começa a buscar proteções contra a alta do mercado. Então é a volatilidade das calls, seguro de alta. No ano passado, nessa mesma época, devido às incertezas e estava tudo atrasado, redução diária, essa coisa toda, já nesse momento a volatilidade estava em 43%. Matematicamente, isso quer dizer o seguinte, que durante um ano para frente, o preço pode estar 43% acima do nível atual ou abaixo. Então veja que é uma boca de jacaré enorme. Esse ano estava em 24%, isso falando do milho, tá bom? Há 2 semanas atrás. Agora já está em 33%. Tá. Subiu bem. Sim. Só que ainda está longe dos 43%, que foi o pico que nós vimos no ano passado. Então, em termos de incerteza, ainda o mercado não está no seu pico histórico. Pode se acentuar. Como? Chegando ali em julho, pendoamento e clima quente e seco. Então eu diria para você que podemos ver o mercado pode continuar subindo. A soja vai nessa carona ou também tem sinais de alerta muito fortes agora para essa cultura lá nos Estados Unidos em termos de adversidade climática, Vani? Também, só que é um pouco mais para frente. E a gente sabe, tá bom, que a soja é muito valente. Ela pode apanhar o dia inteiro, chega no final, toma um gole d'água, produz. Diferente do milho. Sim. Milho não aguenta desaforo. Portanto, aí para a soja tem muito caminho pela frente. Agora, vai continuar volátil? Claro que vai. E aí se soma o óleo, que agora é a ponta forte do complexo. Certo. Então eu diria, o risco agora imediato é o milho.
Tá. E agora, é claro que a favor do milho você tem um crescimento de área. Para a soja, nós não temos o crescimento de área. Isso é um fator complicador aí para o cenário. Tá. Agora, Vanim, vamos entender, portanto, temos que acompanhar essa condição do clima, temos esses mapas apontando, então, chuvas que continuam muito limitadas, temos essa possibilidade de julho e agosto serem quentes, mais secos, aí a gente já está falando de verão para os americanos, não primavera, né, Vanim? Também é importante a gente pontuar isso. Uhum. Mas, falando de soja, então, a gente ainda tem esse fator óleo. O que fez os futuros do óleo subirem então fortemente nessa terça-feira e o que tem motivado esse avanço que já começou, como você pontuou no começo da sua fala, já na semana passada? Bom, tudo começou lá em dezembro ainda, que a EPA, a Agência Americana Ambiental, ela havia comentado que ia propor, e propôs mesmo, para a Casa Branca a inclusão da geração dos RINs, que são certificados emitidos pelas usinas, plantas produtoras de biocombustível, a inclusão das montadoras de carros elétricos. Na prática é o seguinte, eu sou uma refinaria de petróleo, tenho que misturar o biodiesel. Eu não quero misturar, não dá dinheiro, dá prejuízo e não tem. Quer dizer, qualquer motivo. E eu sou obrigado, segundo o meu mandatório da minha refinaria, a comprar o certificado. É uma compensação para as usinas. O ponto é que se incluísse as montadoras, então a oferta de RINs iria aumentar. E aí, ele aumentando, cai o preço. E se o preço cair muito, daqui a pouco valeria mais a pena comprar o certificado do que misturar propriamente o biocombustível. Isso vale para o etanol também, na gasolina ou no diesel. E isso foi encarado como negativo para o óleo de soja já desde o ano passado. Lá ali em dezembro, se a gente pegar esse momento, aquela semana, e aí nós vamos ver os fundos invertendo, começando a reduzir a posição comprada e aumentar a posição vendida. E aí o óleo caiu bastante. Agora, final de maio e início desse mês, aí a EPA volta atrás. Olha, pela complexidade de medir essa coisa toda, etc e tal, nós não vamos incluir na proposta. Aí tudo mudou. Ficou na mesma. Não vamos ter um aumento na emissão desses certificados. E, portanto, aqueles que não tinham comprado ainda têm que comprar o biodiesel. E o cenário de oferta e demanda para o óleo americano, o mercado americano, ele volta a ficar apertado e vai continuar apertando. Então é isso. Então o óleo, nesse momento, é a ponta forte do complexo. E quanto isso tem dado também de espaço para que as altas sejam colocadas também para o grão, Vanim? Tem tido uma relação próxima, além dessa questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos, a gente tem outros fundamentos também no próprio óleo que trazem espaço para esse suporte. A que mais a gente pode atribuir esse avanço? Você quer uma resposta numa palavra só? Quero. Nenhuma. Infelizmente, nenhuma. A Bolsa de Chicago perdeu a capacidade de precificar a soja brasileira. Isso vale para a soja e para o óleo também. O óleo está subindo em Chicago, os prêmios do óleo no Brasil e na Argentina só para baixo. Chicago subiu tudo isso aí e o prêmio da soja 2 semanas atrás, prêmio julho, foi negociado a menos 15. Hoje ele foi negociado a menos 120. Toda a alta de Chicago o prêmio engoliu. Essa é a realidade brasileira. Tem muita soja, tem muito milho ainda. Isso precisa sair. O ponto é que a produção ela é maior do que a capacidade de exportação nesse momento. Então é isso. Tem demanda? Tem. Ela é grande? Ela é grande, mas ela não cresceu. E a capacidade de escoamento do Brasil também não cresceu, mas a produção cresceu. Quer dizer, essa situação é o prêmio de armazenagem de escoamento que o Brasil tem, que está penalizando bastante a estratégia daqueles que continuam segurando. Então, se provou mais uma vez muito correta a escolha da estratégia, que foi a seguinte: operação caixa. Como o prêmio no Brasil tende a ser penalizado, venda a sua soja, venda o seu milho e compre seguros de alta na Bolsa de Chicago. Tivesse feito isso, estaria feliz, porque a Bolsa de Chicago está subindo e os prêmios não param de cair. Vanim, quando a gente olha para esse cenário, é possível dizer, portanto, que toda essa complexidade que se desenha no quadro
internacional, ela pesa para o produtor brasileiro, mas não é o que tem que estar ali na prioridade dele, nesse entendimento dele. Ele vai precisar olhar, portanto, para essas duas outras pernas de formação, prêmio e dólar, principalmente prêmio, portanto. Isso mesmo, isso mesmo. Agora, é claro, aí tem uma pergunta. Qual é o nível da quebra da safra americana para mudar isso? Se a safra americana quebrar 20%, 25%, e aí reduzir realmente a oferta global, e o mercado ver no Brasil a única saída para o suprimento de grãos durante um certo período, aí nós começaríamos a ter alta em Chicago e alta no prêmio também. A exemplo de 2022. Tivemos uma quebra no Brasil e Chicago continuou subindo e o prêmio também. Então esse é o ponto. A quebra americana agora tem que ser muito grande. Aí começaria também a mexer com os prêmios no Brasil. Por enquanto, não é isso que está acontecendo. Mas como você falou, o produtor brasileiro não pode esquecer que o tripé de formação de preço inclui o prêmio, e o prêmio hoje é o que melhor reflete a realidade do Brasil. Vanim, como é que está caminhando a nossa competitividade? A gente ainda tem muita soja para vender, né? Como é que os compradores estão olhando para a soja do Brasil versus a safra que está sendo cultivada nos Estados Unidos? O Brasil é muito barato, sem dúvida nenhuma. Hoje, a conta ela é extremamente positiva para a esmagadora americana vir aqui levar a soja para lá. Qualquer um que venha comprar soja no Brasil é a mais barata, isso falando de julho a agosto. O Brasil tinha ficado caro para setembro, agora volta a ficar competitivo de novo. Safra nova nem se fala. Saíram prêmios hoje para março, 55 centavos abaixo de Chicago. Safra nova, quer dizer, uma safra que a gente nem começou a plantar ainda. Aliás, muitos produtores nem compraram insumo ainda. E os prêmios já estão 55 centavos, negativo. Então o Brasil é imbatível, a janela americana de exportação ela é muito curtinha. Isso vai ser um problema para eles. Então é assim, Brasil muito competitivo. No milho nem se fala, muito também. Então o Brasil é hoje o saldão do mercado. Mas foi o que você falou, a demanda ela está presente, né? É um cenário atrativo para o comprador, mas isso não se reflete necessariamente em preço melhor, porque a gente tem muita oferta. Tem muita oferta e tem ainda o sentimento, até que se prove o contrário, o cenário, de que é o seguinte, o Brasil vai ter que vender. Não é necessário eu apertar ou alongar as minhas compras. Falando de consumidor e importador. Sim. Porque não há capacidade de armazenagem para tudo isso. E aí tem que exportar, querendo ou não querendo. E quanto mais se segura, mais tudo fica encavalado. Sim. Agora nós vamos ver isso de novo. O milho aí, Mato Grosso está colhendo, atrasou agora essa semana, está chovendo. Mas vamos lá, 10% colhido, algo assim. Imagina só quando tiver 50% colhido. Ou 60%. E ainda tem soja. Aí volta a apertar. Goiás, da mesma forma. Paraná não vendeu nada ainda. Tem muita soja. Tem o trigo que vai entrar. Tudo isso. Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, o Brasil tem que vender. Esse é o cenário. E aí o importador, ele vê essa situação e a decisão dele é não alongar. Comprar da mão para a boca. Tem dois ganhos aí para ele. Uma é que, enfim, o flat price, quer dizer, Chicago mais prêmio, tem caído. Agora, essa semana, até subiu um pouquinho. Mas o outro ponto que é muito importante é o custo do dinheiro. Porque se um consumidor, um importador, alonga suas compras, vamos imaginar que ele estivesse muito feliz com os preços atuais aqui do Brasil e vamos comprar tudo que dá. E aí ele já monta um programa de compra julho, agosto, setembro, outubro, enfim, vai, né, para frente. Ele tem que fazer o hedging disso. Ele vai comprar do Brasil e automaticamente já vai ter que vender essa posição em Chicago. Portanto, ele tem um custo financeiro para carregar essa posição lá. E que não está barato esse ano. Ao contrário de 2022, onde os juros era zero. E agora ele está aí, taxa de 3 meses, 5,2%. Mais o spread que existe aí na operação.
Mas assim, no geral, o custo do dinheiro em dólar hoje gira em torno de 7 a 8%. Então quer dizer, os importadores estão confortáveis nessa situação e não querem também assumir esse custo de carregar grandes posições e o custo de fazer o hedging. Vanin, como é que está o comportamento da demanda interna? A gente tem uma luzinha no fim do túnel que pode vir da demanda interna por soja, ou eles estão também, como os importadores, olhando essa oferta um pouco mais confortável e diante disso vão também se colocando numa necessidade de não ter que apertar ou correr com as suas compras? Como é que tá essa situação? Demanda interna está se alongando, está comprando, está vendendo, no caso, o farelo e o óleo, mais o farelo. Mato Grosso, por exemplo, algumas esmagadoras já olhando setembro, outubro, quer dizer, daqui a pouco podem fechar o ano inteiro. Isso é um risco para o produtor que ainda não vendeu, a perda de liquidez no mercado da soja. Então, de certa forma, o mercado interno brasileiro, falando de soja, tem comprado, tem pago mais do que o exportador e está alongando. Está alongando, vida segue, margem está boa? Está boa. E assim vai. Agora, o ponto é, a capacidade de esmagamento do Brasil, ou o que o Brasil vai esmagar no ano, houve um crescimento, sim, 2 milhões, só que a safra cresceu muito mais. Vanin, como é que tem sido assim, o andamento dos nossos negócios diante disso tudo? A gente tem o comprador que está mais reticente porque não precisa acelerar suas compras, a gente tem o vendedor muito, muito aflito diante dos preços que estão ainda muito pressionados. Hoje, por exemplo, esse destaque para os prêmios neutralizando as altas em Chicago. Como é que está a nossa liquidez? Como é que fica o avanço dos nossos negócios, inclusive para a safra nova? Devagar, bem devagar. Uhum. A semana passada a comercialização foi de 1.500.000, 1.800.000 de soja, isso incluindo safra nova e safra velha, mas é bem devagar. E aí o percentual de comercializado nas nossas contas aqui, dos nossos corretores, está mais perto mais ou menos de 60% comercializado no histórico. Não vamos considerar o ano passado que teve quebra, mas no histórico seria alguma coisa aí já perto de acima de 70% até 75%. Estamos atrasados, tá? E claro, com preços cada vez piores, ora é o câmbio que cai, ora é o prêmio. E aí o produtor não vê, só vê o preço caindo, quer dizer, não anima. Então tá atrasadão, tá? O milho tem andado bem mais. Em percentual do tamanho da safrinha tem andado muito mais do que a soja. E é preocupante, né? Porque quando a gente pensa, principalmente na safra nova, já com prêmios negativos de menos 55, isso é um sinal para o produtor olhar e começar a participar do mercado, Vanin? Ou é momento dele, de fato, esperar, porque a gente tem esse momento de muita incerteza ainda? Você não lembra, no começo da conversa, eu pedi para você não perguntar isso? A gente combinou, mas... Em off. Ai, o que dizer depois de tanta queda? Meu Deus, preços aí abaixo de R$100 aí, vários negócios. Isso que eu ia falar, já estamos nesse momento, né? Já, sim, vários negócios. E agora, o que fazer? Tá dando rentabilidade ainda? Está, muito menos, claro. Sim. Mas olha, é um momento perigoso. Eu, assim, já que você esperou, amigo, eu acho que mais 2 semanas não vai te matar. Então, eu acho que tem que olhar ainda esse clima americano, como é que vai entrar ali em julho. Tá certo? Agora, sim. O que tem que, pelo menos, o custo tem que estar na cabeça o seguinte, o insumo também caiu. Para aqueles que não compraram os insumos ainda, a relação de troca ela está dentro do histórico. Isso eu não esperaria. Isso não. Tá. Até porque a logística do fertilizante, ela tá pela boa. Não há muito tempo. Espero que o produtor não compre o fertilizante e deixe a soja em aberto. Que é o que muitos têm feito e, puxa vida, não foi bom essa estratégia. Isso eu não faria. Então, o custo sim, porque está na média, a relação de troca eu faria. Vanin, você recebe uma pergunta
aqui do Luiz de Pato Branco, que diz assim, ó, pelo plantio ter sido acelerado da soja, a área nos Estados Unidos tende a ser maior? Pode, vamos ver agora no dia 30 aí, Luiz, né? Luiz, Vamos ver agora aí no dia 30, pode sim. O histórico mostra que isso acontece. Quando nós temos um plantio muito rápido, sim. Podemos ter aí. Agora, é que o preço caiu muito depois que ele começou a plantar. Sim. Se ele não fez o seguro para esse a mais, e geralmente não se faz, ou ele fez antes Sim. o a mais, e a gente vai descobrir daqui a pouco, então daí não valeria a pena ele plantar mais sem o seguro de renda. Tá. Lembrando que o produtor americano tem que comprar esse seguro. Certo. A gente tem uma pergunta também que eu diria que você já respondeu, eu acabei de te fazer essa pergunta, que é do Mauro Mercúrio, que não combinamos com o Mauro. Devia ter dito que era a pergunta dele, viu, Vanim? Assim, que ele diz assim, ó, boa tarde, sou de Caloré, no Paraná, espero ou vendo o milho e a soja. E não é nem só a soja, hein, Vanim? É o milho e a soja, meu amigo. Eita, é isso aí. Não, é que a gente combinou em off ali que eu não ia responder esse tipo de pergunta. Você não me confunde. Mas é o seguinte... Eu acho que você está me confundindo com o Alexandre. Você combinou isso com o Alexandre? Não, mas eu peço pros dois sempre. Acho que aí você não lembrou. Tô brincando. O seguinte, ó, vendo milho e soja. Então, o que está dando certo, especialmente nessa temporada, é essa recomendação, a operação caixa. É você vender o físico, pagar as contas em dia, aplicar o dinheiro. Quanto que você já teria ganhado ou economizado se você tivesse feito isso lá em fevereiro? Ou, em fevereiro foi muito olho da mosca, em março então. Sim. Poxa, muito dinheiro. E eu escuto histórias aí agora menos, mas lá em abril muita história, de produtor pegando dinheiro caro, a 19% ao ano, para pagar as contas e segurar. Então realmente é um suicídio financeiro, quando tem modalidades e estratégias muito mais inteligentes e menos arriscadas. Então eu diria o seguinte, operação caixa para você, tanto milho quanto soja. Olha só, a gente tem uma pergunta do Marcílio, ele é da Fazenda Sorriso. Segundo semestre, pode ter reação positiva na soja safra nova, Vani? Depende desse estrago aí da safra americana, depende desse estrago. O que eu buscaria fazer seria o seguinte, vamos acompanhando aí Chicago, daqui a pouco está na hora de travar Chicago, e dependendo da queda em Chicago, depois aí da safra definida, sendo ela o tamanho que for, aí nós podemos ter um movimento de queda em Chicago, como é sazonal e acontece, e um movimento de recuperação do prêmio. Então nesse momento você travaria Chicago primeiro, para depois travar o prêmio esperando uma reação do prêmio. É arriscado? É sim. Mas enfim, tudo é feito de risco, né? Exato. A gente tem visto, Vanim, muitas comparações com o estrago da safra 2012-13, que não foi pouco. Como é que você está fazendo essa relação? Você tem feito essa relação também, né? Não feito a relação exata, mas trazendo essa lembrança. Eu queria entender de ti como é que você está fazendo esse paradoxo entre a safra 12-13 com a 23-24 pela condição de clima. Bom, é impossível não fazer porque há muitas coincidências. A única coisa que não há coincidência é o prêmio no Brasil. Tá bom? Nós não tivemos uma queda tão forte naquela temporada como estamos vendo agora. Mas, em termos de percentual de território seco nos Estados Unidos, a evolução disso, a época que isso aconteceu, tudo está muito parecido. Agora, o ponto que mais me chama a atenção é realmente o El Niño que continua ganhando força. Os mapas hoje, que eu dei uma olhada no NOAA, dos vários modelos que fazem essa previsão, e aí a média deles cresceu ainda mais para essa semana. Em termos de quanto que pode ser a anomalia da temperatura das águas lá no Pacífico até novembro. Então hoje alguma coisa aí acima de 2.
Então, realmente é isso. O padrão é de aquecimento. Não só das águas, mas em termos de temperatura, para o hemisfério norte todo. E isso pode trazer inúmeras consequências. Estamos vendo já uma Europa muito mais quente. O gás natural está subindo. Vai ser um verão quente pra caramba para eles. Não podemos esquecer desse fator. A Europa não tem mais gás natural da Rússia. Olha só as coisas que a gente pode reviver. Para a China também não é bom. Nesse momento é muita chuva, mas lá na frente pode ser seca. A Índia já está com monções muito menores. Começou agora em junho. Sim. Está com última leitura 56% das chuvas esperadas. Realmente já tem várias regiões sendo afetadas. Portanto, o risco é bem grande de um repeteco de 2012. Quem sou eu para dizer que não? Bom, a gente vai acompanhar. Eduardo Vanin, obrigada, meu amigo. Sempre bom ter você, especialmente em dias onde, né, os ânimos do mercado estão acalorados, para a gente entender o que está acontecendo. Análises sempre muito completas. Obrigada mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela gentileza aqui de responder as perguntas da nossa audiência. Obrigada. Obrigado a todos. Amanhã tem o Fed, tá bom? Posso fazer um jabá? Sim. Vanin, está em casa, esse amigo. Cara que tá aí atrás, ó. Ele vai fazer uma live. Olha ele, olha como ele vem. Ele pagou R$150, eu pedi 200, mas morremos no 150. Pra anunciar a live dele, que vai ser amanhã. Que hora que é, maluco? 3h25. 3h25 de Brasília. Aí amanhã nós temos aí o Fed. E não é importante a decisão de amanhã, é unânime, não vai ter nada. Só que pra frente, o que o Fed vê. Isso vai mexer com o agro? Claro. Claro que mexe. Mexe aí com os ânimos dos investidores. Mexe com o dólar, né, Vaninho? É a live no nosso Instagram, né? @agrinvest. @agrinvest. Daí... passa pra cá o dinheiro. Deixa eu correr atrás da minha plata. O meu percentual, quando vem, não sei, depois vocês vão ver aí, você se ajeita com o João. Em peso. Você se ajeita com o João Schaffer e depois eu vejo o que vamos fazer, não sei. Tá bom, beleza. Obrigada, amigos. Sempre bom ter não só você, mas todo o time da Greenvest. Viu, João Schaffer? Obrigada pela sua participação especial. Eu vou transmitir aqui pra ele. Obrigada. Sempre bom ter vocês com a gente. Obrigada. Bom trabalho pra ti. Boa Até semana. mais. Tchau, igualmente. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Eduardo Vanin, como eu sempre digo, né, depois que eu termino as entrevistas com ele, o único e grande Eduardo Vanin, mas sempre bom a gente ter pessoas que deem essa didática para nos ajudar a entender o mercado. Então a gente tem sim no centro das discussões agora e no centro das atenções também a questão climática nos Estados Unidos, os mapas nos mostrando chuvas abaixo da normalidade e as temperaturas começando a se elevar, né, e isso vai trazer preocupação. O risco mais próximo, naturalmente agora, é o milho que é uma planta menos resiliente do que a soja, né? Como o Vanin falou, a soja é valente, então ela sofre ao longo do dia, toma um golinho de água e consegue se recuperar. Para o milho já é diferente, aquela perda ela é mais difícil de ser retomada, né? Quando a perda vem, ela é mais irreversível. Então a gente vai monitorar esse risco para milho e para soja. E para soja, nesta terça-feira especificamente, além da questão climática, né, e a gente tem mapas inclusive mostrando julho e agosto com o tempo mais quente e seco, que são meses determinantes. Julho para o milho, agosto para a soja, para determinar lá as médias de produtividade das culturas americanas. Para a soja especificamente, nessa terça-feira, um suporte importante, né, um carrego importante ali vindo do óleo, que subiu muito, e parte disso está ligado à política de biocombustíveis dos Estados Unidos. A gente vai ter uma decisão definitiva da Agência de Proteção Ambiental para os próximos 2 anos, então de 2023 a 2025, saindo no dia 21 de junho, daqui uma semana. O prazo final era amanhã, foi estendido isso, mas me parece que essa questão dos carros elétricos sai então da política de biocombustíveis. A gente deve ter uma demanda maior por óleo de soja para fazer biodiesel, enfim, toda aquela coisa, puxou forte o óleo de soja, fora questões ali com óleo de palma, então a gente tem esse apoio importante vindo do óleo. Agora, para o produtor brasileiro,
Tudo isso se neutralizou com a queda muito intensa dos nossos prêmios, inclusive prêmios da safra nova. Vanim pontuou prêmios para março de 24, registrando 55 centavos de dólar negativos já. Ou seja, esse sentimento de que não só o Brasil tem bastante soja para comercializar, com uma logística comprometida e limitada, mas o sentimento no mercado de que o Brasil não só tem como precisa vender esta soja. Então a gente sente essa pressão se intensificando, essa queda nos prêmios muito agressiva acabou neutralizando para o produtor brasileiro esses ganhos que se registraram em Chicago, e a gente vai registrar e conferir quais foram esses ganhos agora, números da soja para você. Fechamento, julho, 13,99, não conseguiu se manter acima dos 14, durante o dia superou os 14, a máxima do dia foi nos 14,15 e fecha com 13 dólares e 99 cents por bushel, 26 pontos e meio de ganho. O agosto, 13,21, subindo 29 pontos mais 25. O setembro, 12 dólares e 51 cents por bushel, 30 pontos mais 25 de alta. O novembro, 12,39, com 30 pontos e meio de ganho. Vamos para o milho agora. Milho fechou estável, o julho 6 dólares e 12, caindo 4 pontos mais 75, o setembro 5,46, o dezembro 5 dólares e 51 cents por bushel, o março 5 dólares e 60, e as altas nesses contratos um pouquinho mais longos, variando entre 1,5 e 2 pontos e meio. Agora sim a gente checa os números do trigo. Julho, 6 dólares e 36 cents por bushel, 2 pontos e meio de alta. O setembro, 6 dólares e 48, 2 pontos de ganho. O dezembro, 6,64, 1 ponto e meio de alta. O março, 6 dólares e 77. Cris, nós temos milho na B3? Vamos ver se temos, já passamos, né? Olha aí se tem ou não tem. O milho começou o dia em alta, estava subindo de forma até expressiva, mas passou a recuar. Nós temos então o julho, só o julho fechando no positivo com 0,2% de alta, R$ 53,23 por saca. O setembro, R$ 57,51, queda de 0,7%. O novembro, R$ 60,05, 0,3% de queda. E o janeiro 24, R$ 62,45, uma queda de 0,4%. Aliás, já tem fechamento do milho disponível para você aqui no Notícias Agrícolas pelas mãos de Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho aqui no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas continuam chegando as informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais! Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.